O vinho novo é melhor. Robert Tom. Capítulo 16 de 22. Retire este homem da cidade. Deixando Tonete, planejáramos rodar para casa seguindo o rumo da costa leste. Esta parte da África era habitada por muitos hindus, e eu sentia que seria um verdadeiro desafio trabalhar entre pessoas conhecidas como por demais resistentes aos esforços missionários cristãos. Tendo mantido contato antecipadamente com um pastor em Melville, cujo nome era Bob Manikin, e que era hindu convertido, estávamos ansiosos por aceitar seu convite para pregar o evangelho nessa difícil comunidade. Melville era uma cidade dedicada à fabricação de açúcar. A maior parte dos agricultores, junto às áreas mais distantes, plantava cana-de-açúcar e a vendia à grande usina para industrialização. Logo ao entrarmos na cidade percebemos tratar-se de território hindu. Quase todas as mulheres usavam satim indiano e muitos animais vagueavam nas ruas. Grupos de homens olhavam com interesse nosso automóvel ouro e amarelo ao passar. Foi um momento de grande alegria quando encontramos Bob Manikin. Embora nunca nos tivéssemos encontrado antes, sentimos um laço de fraternidade cristã no momento em que pusemos os olhos um no outro. Bem-vindo a Melville, irmão Tom, gritou ele. Que alegria tê-lo aqui. Agradeci-lhe a calorosa recepção e apresentei todo o resto de minha família. Ficamos um pouco por ali conversando alegremente a respeito do reavivamento que, tínhamos certeza, Deus ia enviar-nos. Após o derramamento do Espírito de Deus em Tonete, nossa fé estava bastante elevada para Melville. No dia seguinte, Bob ajudou-nos a encontrar uma área livre onde pudéssemos fincar as estacas e estender a lona. Enquanto trabalhávamos, notei muitos hindus rondando pelas imediações procurando adivinhar o que estávamos fazendo. Pela tardinha a cidade estava cheia da notícia de que íamos ter um reavivamento. Muitos dos crentes locais compareceram ao primeiro culto, mas, para nosso desapontamento, apenas um punhado de hindus esteve presente. Alguns dias depois, no entanto, milagres de cura começaram a acontecer, e mais hindus afluíam à tenda para ver o que estava acontecendo. Quando alguns hindus se converteram eu sabia que íamos ter problemas. Vínhamos sendo atentamente observados pelos sacerdotes hindus, e eles, com toda certeza, se sentiam ameaçados por nossa presença. As multidões cresciam mais e mais. Certa manhã, após havermos tido um culto excepcionalmente bom na noite anterior, Bob recebeu um chamado telefônico de um dos sacerdotes. Retire esse homem da cidade, advertiu o sacerdote hindu. Se não o fizer, vamos matá-lo esta noite. E sem esperar resposta, desligou. A cor desapareceu do rosto de Bob. Percebi que alguma coisa estava errada. O que está acontecendo? Perguntei. Estão ameaçando matá-lo, Quen. Os sacerdotes hindus. Mas por que é que você está conseguindo muitos convertidos? Eles estão muito zangados. Ou você deixa a cidade imediatamente, ou eles vão matar você, esta noite. Foi o que o sacerdote disse. Ele estava furioso. O que é que você acha que eu deveria fazer? Sublinhado. Talvez seja melhor desarmar a tenda e você arrumar as malas. Afinal, você tem de pensar em sua família. Sentei-me em silêncio por alguns momentos, apenas pensando. Bob, falei, por fim, dê-me uma hora para orar. Sinto-me como se precisasse de alguma orientação. Achando um lugar onde podia ficar só, coloquei o assunto diante de Deus. Senhor, tu me enviaste aqui nessa missão e, agora, talvez, estou sendo ameaçado. Que queres que eu faça? Assim que orei, Deus, de forma evidente, me apresentou duas passagens das Escrituras. Não te tenho dito em minha palavra que vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus? E não te disse regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Uma hora mais tarde fui procurar Bob, mostrando um alegre sorriso. Está tudo bem, Bob, falei. Deus enviou-me aqui para que houvesse um reavivamento, e se isso custar minha vida, nós o teremos. Naquela noite entramos na tenda e como de costume, a multidão estava transbordando. Perto da hora de falar, senti poderosa unção do Espírito Santo descendo sobre mim. Inspecionando a multidão, notei um sacerdote hindu me fitando da entrada à traseira da tenda. Supus ser ele o sacerdote que telefonara a Bob naquela manhã. Notei, então, um homem hindu, grande e musculoso, de pé na porta. Notei que ele e o sacerdote trocavam olhares. Bem, pensei, se é esse o homem que eles escolheram para desincumbir-se da tarefa, fizeram excelente escolha. Levantei-me para pregar, sem saber se seria alvejado a tiros ou se aquele homem enorme atiraria uma faca em mim depois do culto. Eu só sabia que ele estava ali para algo que não era bom. Senhor, orei em silêncio,
estou em tuas mãos. Cuida de mim e glorifica teu filho, Jesus. Naquela noite verifiquei quão desejoso está o Senhor de honrar a fé e confirmar sua palavra. A pregação foi, mais do que nunca, clara e poderosa, e, quando fiz o apelo, muitos hindus vieram à frente desejosos de receber a Cristo. O sacerdote estava sobremodo irritado. A seguir, comecei a orar pelos enfermos. Senhor, orei, em nome de Jesus, ordeno que todo sofrimento deixe toda pessoa doente nesta tenda. Imediatamente, o poder de Deus se manifestou e muitas pessoas se levantaram e começaram a louvar a Deus pela cura de seus corpos. Alguns voltaram a ouvir. Outros, que tinham sido aleijados, começaram a pular de alegria. Enquanto o poder de Deus empolgava toda a tenda, vi, de repente, o homenzarrão que estava à minha esquerda, voltar-se como se tivesse ficado aterrorizado com alguma coisa. Abrindo caminho freneticamente através da multidão, fugiu para a escuridão da noite. Logo depois que ele sumiu, também vi o sacerdote afastar-se. Senhor, o que está acontecendo aqui? Falei dentro de mim mesmo. Provavelmente foram em busca de seus revólveres, assoprou uma outra voz. Não. Pensei, aquele homem estava aterrorizado. Algo estranho aconteceu por aqui. Ele não vai voltar. Quando conversei com Bob mais tarde naquela noite, ele estava tão confuso quanto eu mesmo acerca do que tinha acontecido. Até bem tarde, naquela noite, conversamos a respeito daquilo. Eles não vão desistir facilmente, advertiu Bob. Nós estamos sendo permanentemente observados. Na noite seguinte a multidão era ainda maior que na noite anterior. Eu esperava ver o sacerdote de novo, com um novo assistente, mas, se ele estava por ali, não consegui localizá-lo. Para meu desalento, entretanto, ali estava o mesmo homenzarrão hindu que tinha estado na porta à esquerda na noite anterior. Só que, desta vez, ele estava dentro da tenda. Senhor, orei em silêncio, porque permitiste que ele voltasse. Cheguei a pensar em dirigir-me ao homem e pedir-lhe que se retirasse, mas, no caso de estar ele amado, seria perigoso. Então, resolvi que era mais sábio realizar na noite anterior. Depois de cantarmos um pouco, pedi testemunhos pessoais da congregação. O enorme hindu, de um salto, ficou em pé. Fuja. É uma armadilha. Bob sussurrou. Preparei-me, pronto para deixar-me cair atrás do púlpito no momento em que ele empunhasse o revólver. Por um fugaz momento, o tempo parou. Então o homem falou. Louvado seja o Senhor, gritou ele. Estou curado. Meu coração virou água. Quase desmaiei ali mesmo. Sem ter o que dizer, pus-me de pé e adorei o Senhor em línguas. Estou completamente curado, prosseguiu o homem. Ontem eu vim à reunião com más intenções. Mas, quando o Senhor estava orando pelos enfermos, o poder de Deus veio sobre mim, e, agora, me sinto perfeitamente bem. Olhei para aquele homem com assombro. Qual era seu problema, companheiro? Eu tive terríveis abscessos por muito tempo. Abscessos por muito tempo, respondeu ele. E muito doloridos. Mas, ontem à noite, de pé na porta de trás desta tenda, senti o poder do seu Jesus, e senti os abscessos se romperem. Venha para cá, falei. Quero que todos ouçam este testemunho. Rapidamente, veio ele e se pôs diante de todos. Conte-nos o que aconteceu quando os abscessos se romperam, pedi, com grande interesse. Fui para casa, respondeu ele. Eu fiquei assustado quando senti os abscessos se rompendo. E o que foi que você descobriu ao chegar a casa? Encontrei grande quantidade de sangue e de pus. Toda a minha roupa de baixo estava suja. Mas a dor sumira por completo. Por isso hoje fui ao médico da companhia, na fábrica de açúcar onde trabalho, e pedi que me examinassem. E, milagre dos milagres, ele me disse que os abscessos estão inteiramente curados. É difícil para mim escrever o que aconteceu daí em diante. As pessoas começaram a chorar e a louvar a Deus, por toda a tenda. Bob e eu pusemos nossos braços enlaçando aquele enorme hindu e o guiamos a Cristo ali mesmo e na mesma hora. E, antes de terminar o culto naquela noite, 70 famílias hindus foram salvas. Fiquei muito tempo sob a impressão daquele culto. De fato, mesmo depois de, finalmente, havermos regressado a Capitol, Joyce e eu continuamos falando e comentando, e, por algum tempo, ainda sentíamos uma estranha ternura dominando nossos espíritos. Final do capítulo 16 de 22. O vinho novo é melhor. Robert Tom.